Hoje o assunto é: como será que tudo começou? Temos uma imensidão, uma variedade imensa de vegetação, de animais, de, sabe, nós temos uma riqueza tão grande, muitas das quais nem ao menos conhecemos, sabemos da existência. E como tudo isso veio à existência? As Escrituras têm a resposta. É nas páginas das Escrituras que temos a resposta para tudo isto. Quando a terra saiu das mãos do Criador, ela era extraordinariamente bela. Não haviam asquerosos pântanos, nem áridos desertos. Graciosos arbustos e delicadas flores cumprimentavam a visão por onde esta se movesse. Pense numa árvore mais linda e majestosa que você já viu, pois eram mais majestosas do que qualquer árvore que exista hoje. O ar incontaminado, puro e saudável. A paisagem toda superava qualquer palácio que hoje exista, o mais rico que exista. Então os habitantes do céu olharam esse cenário com todo prazer e se maravilharam com as obras de bondade do sábio Criador. Depois que a terra fora chamada à existência, bem como toda a sua vida animal e vegetal, o homem, a obra coroadora do Criador e aquele para quem tudo isto foi preparado, foi trazido em cena. A ele foi dado todo o domínio sobre tudo que existia, toda a criação. Pois Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Aqui está claramente estabelecido a origem da raça humana. E o relato é tão compreensível que não há lugar para conclusões errôneas. Deus criou. Não há mistérios. Não há lugar para suposições de que o homem tem evoluído, como essas teorias que surgiram exatamente no século XIX. Este ensino rebaixa as grandes obras do Criador ao nível estreito da compreensão dos seres humanos. Os humanos são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo que degradam e falsificam a dignidade de sua origem. A genealogia de nossa raça, conforme é descrita pela inspiração, remonta a nossa origem não a uma linhagem de micróbios, moluscos, quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador, posto que foi formado do pó. Adão era filho de Deus. Nós vemos isso descrito em Lucas, capítulo 3, verso 38. E Adão foi posto como representante de Deus sobre os outros seres criados. Estes não podem reconhecer a soberania de Deus, pois eles não foram criados com esta capacidade de senso moral. Mas todas as criaturinhas foram feitas com a capacidade de amar e servir ao ser humano. E assim diz o salmista: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, os animais do campo, as aves do céu e tudo que passa pelas veredas dos mares. Salmos 8, de 6 a 8. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na sua aparência exterior quanto no caráter. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. A afeição era pura e o apetite e a paixão estavam sob o domínio
da razão. Ele era feliz, tendo a imagem de Deus, e enquanto estivesse obedecendo à sua vontade. Depois da criação de Adão, toda a criação, todas as criaturas foram trazidas para que ele desse um nome. E ele notou que todas as criaturas tinham uma companheira, mas ele não tinha nenhuma companheira que ele pudesse compartilhar da mesma natureza. Isso está relatado em Gênesis 2, versículo 20. De todas as criaturas que haviam, não havia alguém que pudesse ser igual a ele. Então disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira que o ajude como a sua outra metade. Gênesis 2, verso 18. Os seres humanos não foram criados para serem isolados, ficarem sozinhos, ilhados. Eles foram criados com esse potencial para serem seres sociáveis, para viverem juntos, para desfrutarem da companhia uns dos outros. Sem uma companheira, mesmo naquele lugar tão perfeito, Adão ficaria com um certo vazio, algo lhe faltaria. Mesmo com a comunhão dos anjos, faltava-lhe alguém da sua natureza, que ele pudesse desfrutar dos mesmos sentimentos, compartilhar da mesma forma de pensar. E este sentimento foi o próprio Criador que lhe deu, pois o relacionamento marido e mulher é um presente dado das mãos do próprio Criador. Saiu do projeto do soberano Deus. E Eva foi criada a partir de uma das costelas de Adão, na primeira cirurgia feita, significando assim que ambos seriam um para o outro companheiros afetivos, sem que um tivesse domínio sobre o outro, nem mesmo que um fosse submisso ao outro. Mas Eva estaria ao lado de Adão, como osso do osso dele, carne da carne dele. Eva seria seu segundo eu, mostrando nisto o apego afetivo que deve existir nessa íntima relação. E foi o próprio Deus que celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tão sagrada tem seu originador, o Criador de todo esse vasto universo. E é por isso que em Hebreus, o livro de Hebreus na Bíblia, capítulo 13, verso 4, nos diz: venerado seja o matrimônio. Foi um dos primeiros presentes dado por Deus ao ser humano. E quando os princípios de Deus são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento se torna uma bênção. Preserva a realização do gênero humano e satisfaz suas necessidades sociais. E em Gênesis 2, verso 8, relata: e plantou o Senhor Deus um jardim, e pôs ali o homem que tinha formado. Tudo que Deus havia feito era perfeição e beleza. Nada parecia faltar. Mesmo assim, Deus plantou um lindo jardim chamado Éden para aquele primeiro casal. Era o presente de casamento. Ali seria o lar de Adão e Eva. E o relato inspirado nos diz que ali haviam árvores de variedades imensas de frutos deliciosos. E no centro desse jardim havia uma árvore chamada Árvore da Vida, cujos frutos perpetuariam a existência do ser humano. Aquele lar, embelezado pelas mãos do próprio Criador, era o verdadeiro contraste com os palácios, com as ricas mansões que hoje muitos homens, muitos seres, muitas pessoas se orgulham de ter.
E havia ali uma lição para nós, que a verdadeira felicidade não está no orgulho, no luxo, na soberba, mas na comunhão com Deus, mediante as obras criadas por Ele. Você já notou como o orgulho e o luxo nunca se satisfazem? E a estes moradores do Éden foi dado uma responsabilidade. Eles deveriam lavrar, guardar, trabalhar na terra. E esta ocupação seria tão agradável, mas vigorosa, não cansativa como hoje é. Então, se você se pergunta quem inventou o trabalho foi também elaborado pelo sábio Criador. E mesmo hoje, após os resultados da desobediência, obrigados que somos a lutar com o ganha-pão de cada dia, ainda o trabalho é uma salvaguarda contra a tentação e é uma fonte de felicidade. A verdadeira felicidade é encontrada somente por homens e mulheres de trabalho. E a criação estava agora completa. A inspiração nos diz: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 31. Foi o grande Deus. Ele lançou todos os fundamentos da terra. Ele encheu a terra de coisas belas e úteis aos seres humanos. E a inspiração, ela deixa claro, foi em 6 dias que Deus criou todas estas coisas. E Deus descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, 2 e 3. Deus descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas como alguém que estivesse satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade. E depois de Deus descansar no 7º dia, ele santificou o 7º dia, ou seja, ele separou esse dia. Separou esse dia como um dia especial, um dia de repouso. Um dia de repouso para o ser humano. Neste dia, deveríamos repousar, a fim de olharmos para o céu e para a terra, refletirmos sobre a grande criação de Deus, contemplando as provas de sua sabedoria e com o coração agradecido, enchermos do amor e da reverência para com este sábio Criador. Foi no Éden que o 7º dia, o sábado, foi estabelecido. Não para um tempo específico, para um lugar isolado ou para um povo destinado, mas para todas as criaturas de Deus. Você foi criado por Deus? A observância do sábado seria um ato de grato reconhecimento de que Deus é o legítimo Criador e soberano de tudo. Mesmo no paraíso, Deus viu que um dia de repouso seria necessário para o ser humano. Deixarmos de lado os nossos interesses e nossas ocupações. E neste dia precioso, nesse dia presente de Deus, nós termos o refrigério da presença dele em nossa vida. Não que nos outros dias ele não esteja preservando a cada um de nós. Santificar o sábado significa que você não se propõe a estar com as circunstâncias da sua vida em suas próprias mãos. Representa que você descansa em Deus e representa Deus estará no comando e por isso pode descansar. Você pode estar se perguntando, com respeito ao sábado, por que as pessoas não observam esse dia?
Mas saiba que a inspiração sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante, nos fala exatamente que nos últimos dias haveria 3 anjos, representados por um povo que sairia a conclamar o mundo para adoração a Deus. E você vê nas páginas sagradas dizendo exatamente o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a proclamar a toda nação, a toda língua, a todo povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Este texto remonta ao mandamento sagrado da lei divina, que foi contestada por aquele ser que nós comentamos no assunto passado. A lei de Deus, por ser contestada, o sábado foi esquecido, mas no mandamento diz exatamente com essas palavras, em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E ali, nesse texto, nós vemos as marcas do Criador, remontando ao texto de Apocalipse. Veja que nós estamos sendo chamados a adorar o sábio Criador. E Deus está te convidando, tanto para que você possa repousar nele como Deus Criador, aquele que vai cuidar de tudo na sua vida, quanto te alertando aos juízos que virão. Aceite esse convite. Confie em Deus e em sua palavra. Você vai ver que a paz que você tanto necessita vai repousar em você. Você aceita este convite? E aqui nós finalizamos este assunto sobre como tudo começou. Que você possa refletir sobre tudo que for falado e que isso possa mudar as suas concepções e que Deus venha abençoar as suas decisões. Vamos finalizar fazendo uma prece, falando com este sábio Criador. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor fez tudo o que era bom em nossas vidas. O Senhor nos deu de presente há não muito tempo atrás, como fala essas teorias de evolução, mas o Senhor nos abençoou com esta criação maravilhosa e está nos convidando a pararmos um dia para dedicarmos a adoração deste sábio Criador. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar nas decisões e que nesses últimos momentos da história, da qual nós temos visto tantas coisas acontecerem e tudo acontecerá muito rápido, que o Senhor possa nos ajudar a tomar as decisões para estarmos ao seu lado. Que cada um destes teus filhos que está ouvindo essas palavras possa dedicar-se a ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.